Sejam bem-vindos a mais um Porque Eu Faço o que Eu Faço, profissão executável do nosso estúdio aqui de Gravataí. Hoje temos o grande prazer de receber o William da Eli Group, né, Eli Refrigeração. Agradecer ao nosso patrocinador oficial aí, o Catara Pinturas, está conosco desde o início, né, e vai se perpetuar aí conosco. Sem mais, eu não vou me estender demais, mas eu peço que vocês, né, se inscrevam no nosso canal, que nos sigam nas redes sociais, né, sigam aí os nossos últimos entrevistados também. Estamos no Spotify, importante, né? Estamos no Spotify, estamos no YouTube, estamos no Instagram, não estamos no TikTok, mas enfim. Então o André vai dar início aí ao nosso bate-papo. Então seja bem-vindo aí, William. Bom dia a todos, bom dia ao nosso convidado William. Hoje é um dia muito especial para nós do time da Profissão Executável, inclusive nos bastidores, Vitor está presente hoje, Giovanni, nosso produtor, está nas picapes, digamos assim. Então agradecer também especialmente aí os nossos seguidores, viu, William? São um pessoal muito, muito fiel, muito bacana, participativo. E eu tenho certeza que vai chegar depois no segundo momento aí grandes perguntas e o pessoal vai se interessar muito por essa questão de empreendedorismo. E te agradecer, né, o convite aí que tu tem aceito. E foi difícil a gente, nesse primeiro momento, fechar a data, mas acabou acontecendo no dia de hoje. E eu já começo te fazendo uma pergunta, William. Por que tu faz o que faz? É difícil, é uma pergunta. Eu fiquei pensando, posso... Vai devagar, do jeito que tu... Cara, fica bem à vontade, William. Então, eu comecei, né, na parte da refrigeração. Primeiramente, né, bom dia, né, a todos. Eu comecei na parte da refrigeração por causa do meu pai, né. Ele me chamou para trabalhar, eu na época até não tinha, né, perspectiva de vida nenhuma, né, eu pensava, né, eu não vou ser ninguém quando crescer. E meu pai tinha se separado da minha mãe, a gente morava sozinho e a gente passava por momentos difíceis e tal, e o meu pai um dia disse, vou abrir uma empresa, né, quer vir trabalhar comigo? Daí eu fui, comecei a trabalhar com ele, ele começou a me ajudar, a me ensinar, né. Hoje até eu penso, né, dou graças a Deus pela vida dele e graças a Deus por tudo que ele fez. Ele foi muito insistente, porque na época eu era um guri que muito difícil de aprender, de pegar as coisas. No começo eu até pensei que até não ia conseguir, né? Mas a minha dedicação, né, o meu esforço, né, me levou, né, até onde a gente está hoje. Mas eu precisei de muita força, sabe? De muita... Porque eu acho que a gente vai conseguir cortar ali, né? Vai... Cara, tu pode ficar muito à vontade, porque aqui é a tua história. Uhum. Aqui é a tua trajetória. E aí, com 17 anos, né? O meu pai me chamou para nós trabalhar junto. E ele me disse, vou te dar um curso e tal. A gente começa trabalhando na empresa que eu trabalho hoje e depois eu vou abrir uma empresa e a gente vai trabalhar junto. E ali foi acho que um momento chave da minha vida, assim, que virou, assim, que eu disse, eu vou ser alguém, sabe? Eu vou conseguir. E aí eu comecei a trabalhar com ele, eu comecei a ganhar um dinheirinho a mais, né? Porque, tipo, quando eu era mais novo, eu trabalhei numa vidraçaria, eu ganhava R$50 por semana na época, né? E aí era quase nada, né? Imagina. E teve um tempo também que eu trabalhei de pedreiro com 13 anos, né? Trabalhei de pedreiro, daí tinha vergonha um pouco, porque a gente é novo, e daí passava as pessoas da escola, na época eu me escondia, né? Estão me vendo aqui e tal. Eu me escondia e aí eu saí, né? Parei de trabalhar de pedreiro, comecei a fazer um negócio lá de luva, colava luva com as minhas tias, que também ganhava pouco. E aí, quando eu comecei a trabalhar com refrigeração, né, eu já comecei a ganhar, tipo, R$600 por mês. Deu um salto. Na época, né, daí eu fiquei pensando, é isso que eu vou fazer. O meu pai, ele sempre viveu bem, ele sempre viveu normal, né, não passa dificuldade, e eu vou fazer a mesma coisa que ele faz, né.
Olha só. E no começo, assim, eu olhava ele mexendo nos fios ali, mexendo na parte elétrica, e eu ficava pensando, nunca vou aprender isso aí. O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui, né? E aí ele... Não, tu vai aprender. E aí me ensinava. E aí naquela época não tinha WhatsApp, não tinha foto, né? Naquela época era ligação, faz isso, isso e isso. Meu Deus. E eu falava uma coisa pra ele e ele achava que eu tava fazendo outra, né? Porque não tinha como mandar foto, não era tão simples como é hoje, né? Hoje Sim. O cara me manda um vídeo, eu ligo na videochamada, falo pra ele, faz isso e isso, e ele faz o serviço, né? Às vezes não precisa nem ser técnico, né? E antigamente não tinha isso, né? Antigamente não tinha GPS, né? Sim. A gente tinha que olhar no mapa ali e dizer, eu tenho que chegar no lugar tal lá. Ou perguntar pra alguém, né? Parar no posto. Moda antiga. O cara tava indo, viajando, né? Eu tinha que parar no posto e perguntar pra eles, pra eu chegar aqui, tu vai, dobra ali, tu vai chegar lá. Daí, hoje em dia não, né? Hoje em dia é tudo muito mais fácil, né? Hoje em dia a gente tem o GPS, hoje em dia a gente tem a ligação por vídeo, então isso tudo facilita muito, Sim, né? Na questão até pra gente que é da manutenção mesmo. E na época não tinha, então era muito mais difícil de aprender. Muito mais. E mesmo assim eu peguei e disse, não, eu vou me espelhar no meu pai. Que legal, cara. Vou me espelhar no que ele faz, porque eu sei que fome eu não vou passar. E né? teu pai tá nativo ainda, William? Sim, meu pai tá nativa. Que legal, Meu pai tá cara. nativa, né? Ele tá... Eu não sei, mas deve estar uns 40, uns 30 e poucos anos aí de Olha só, refrigeração, né? Eu já tô com 20 já Teu de pai da refrigeração. época que escuta o barulho, ele já sabe onde Não, vai causar raios. o negócio ele é Diferenciado. Cara, ele ensinou muita gente da refrigeração. Olha. Ele até ia pra São Paulo, assim, né? Tipo, às vezes os caras não achavam os problemas, ele ia pra lá. Tu é natural Então, de onde? Eu sou daqui de Cachoeirinha, Então, né? teu pai também Na é- verdade, de Porto Alegre vim pra cá, né? Mas sou do Rio Grande do Sul. E teu pai é natural de Porto Alegre, Ele então. é de... não lembro agora, mas ele não é de Porto Alegre. Sim. Acho que ele não Mas é natural. onde ele começou a mesmo desenrolar essas coisas de refrigeração foi aqui Ele mesmo. começou, na verdade, na parte do ar-condicionado e passou pra refrigeração. E aí eu peguei e disse, eu vou fazer a mesma coisa que ele faz. Olha só, cara. E aí ele me deu uma carteira na época, né? Disse, eu vou te dar uma carteira de motorista, tu começa, eu vou te ensinar e a gente vai se ajudando. E aí foi que eu trabalhei ali com ele até os 22 anos, né? Ele me ensinou muito, 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 muito. Eu sou eternamente grato, né? Que legal, Tudo que cara. ele fez ali, né? Por mim. E aí com 22, né? A minha esposa começou a dizer, né? Eu acho que tu consegue andar sozinho, né? Eu acho que tu... Ela foi uma ajudadora, né? Uhum. A gente conversava e tal, só que tudo sempre com os pés no chão, né? Claro. Eu cheguei, avisei meu pai, pai, vou abrir minha empresa e tal. E isso eu avisei ele antes do verão, né? Mas por uma gratidão, Questão uma ética ali, né? consideração, eu passei o verão com ele, né? E eu sempre falo, né? Eu entreguei minha camiseta suada pra ele. Que sensacional. Eu entreguei a camiseta e disse, pai, obrigado até aqui, sabe? Obrigado porque tu me ajudou, tu me ensinou. E eu me lembro no último dia que eu achei um problema que tava até lá no mercado em Porto Alegre lá. Que a gente já tinha ido várias vezes. E aí, não achava o problema, né? Toda hora desarmando por óleo o compressor. E aí, nesse último dia, eu disse, hoje eu não vou sair daqui sem eu encontrar o problema, sabe? E aí, eu cheguei lá, fui, olhei, e vi, tinha um fio que era, tipo, que faz o pressostato de óleo acionar, né? Uhum. Só que o pressostato de óleo ele tem que ficar acionado só na hora que o compressor liga. Sim. Então ele tem que passar pelo NC da contatora ali, né? Uhum. E ele não estava passando pelo NC, ele estava direto. Então toda vez que o compressor desligava, aquele fio ficava ligado e ele desarmava por óleo. Então, aí eu cheguei lá e achei esse problema, fiquei trifaceiro, falei pra ele, né? E graças a Deus, e disse pra ele, cara, até aqui ele me ajudou. Esse foi o presente que eu te dei agora também, a retribuição é essa. Mas tipo assim, ele não tinha ido, porque se ele tivesse Ele ido, teria ele já achado teria também. achado, né? E várias vezes eu me lembro assim que
A gente não achava os problemas e ele, tá, deixa que eu vou lá, né? E aí ele ia lá e achava. E hoje, da mesma forma, é assim, sabe? Tipo, às vezes o pessoal não acha o problema e eu vou pensando, preciso achar esse problema, né? Se eu não achar, quem é que vai achar, né? E tem vezes assim que eu digo, Deus, me ajuda. Porque eu não sei nem por onde começar, mas tu vai me ajudar, a gente vai achar isso aqui. E graças a Deus, várias vezes foi pela graça, assim, sabe? Um pouco de conhecimento, mas um pouco é de... Deus sabe dar aquele norte, tá aqui o problema. Aí o cara chegar ali e conseguir consertar, né? E... Então daí eu abri a empresa, fazem 14 anos hoje, né? Que a gente abriu, foi bem na época que o meu filho nasceu também. O meu filho nasceu, eu saí da empresa do meu pai, abri a minha e comecei a tocar. E na época a gente montava câmara fria também e no comecinho ali, né, eu comecei pegando o ar-condicionado. Instalava ar-condicionado e tal, mas eu não queria ficar na área do ar-condicionado, eu queria migrar para refrigeração porque era o que eu fazia, mas é que no começo foi mais difícil, né? Daí eu peguei e fazia área e refrigeração. 2 anos, 1 ano e pouco eu fui sustentado pelo ar e pela refrigeração. E aí depois eu comecei foquei só na refrigeração. Aí eu comecei a montar câmara fria para uma empresa. E aí montando direto para ela. Só que começou a ter uns negócios errados, sabe? Dentro da empresa. E ele começou a me pedir, tipo assim, tira a nota, me manda, e aí esse valor aqui é comissão pro cara que vendeu a câmera. E aí eu comecei a depositar essa comissão, só que daí, tipo, na primeira eu fiz, na segunda, assim, eu fiz, mas já, né, Isso não é tão... não é sério. Não é ético, né? Daí na terceira vez eu disse, cara, eu vou ter que falar com as pessoas mais de cima, porque eu não tô sentindo paz nisso. E a gente sempre foi pelo certo, sabe? Eu nunca gostei de... Se é meu, né? Quando eu vou num mecânico, eu levo o carro, eu peço pra ele, cara, vê o que é. Se ele trocou a peça certa... Aí quando ele troca aquilo que é errado, eu fico muito bravo, sabe? Eu fico muito assim dentro de mim porque eu não gosto. E se tu não quer pra ti, tu não quer pros outros também. Eu não faço isso. Na empresa a gente tem uma ética de não trocar peça. A gente só troca se a gente disser, tá com problema. É essa aqui. Que nem a gente já chegou já nos clientes, os caras... o compressor tá queimado, o cara falou aqui não sei o que. Na época, quando eu comecei, o meu apelido era Relézinho. Quando eu chegava, porque ninguém troca relé. Hoje em dia, tu vai ganhar mais dinheiro trocando o compressor. Tudo, depois tu vê. Né? Então, o que o pessoal fazia? Não, relézinho, vou trocar o compressor. Só que pra mim, era muito mais rápido e barato, e pro cliente também se tornava barato. Então, o que aconteceu? O cliente, ele acreditava em mim porque eu tô fazendo a coisa certa, né? E eu ganhava o cliente. As pessoas acham que, não, vou ganhar mais aqui. Não, elas agem errado. Elas, tipo assim, elas têm que pensar no cliente, né? E tem que pensar, imagina se fosse comigo. O que a gente gostaria que o técnico fizesse? Que ele condenasse um compressor ou que ele falasse que é essa peça? Não, é só essa pecinha aqui. E às vezes a gente ganha mais. Claro. Às vezes não, sempre. Sempre. Porque a gente vai demorar menos. No mínimo a confiança da pessoa tu vai ganhar, né? E a confiança, né? Então, e eu sempre prezei muito pela honestidade, né? Por não fazer a coisa errada. Então, aí eu comecei a trocar relé, daí os caras... meu teu apelido é Relézinho aqui na empresa. O Relézinho, tu é o único cara que troca relé. Eu não vejo ninguém mais. E eu sempre levava uma caixinha de relé já comigo, né? Aí chegava no cliente, daí trocava um, não dava, trocava um, não dava. Bom, tinha vezes que eu ficava 1 hora e pouco, assim, cara, mas eu fiz esse compressor partir sem o relé. Aí o cara fazia com a chave ali, ele partia, né? Cara, vou ter que voltar aqui de novo, vou ter que tentar achar um outro relé e vou trazer aqui, porque talvez os que eu tenho não é aqui desse motor. Eu vou tentar conseguir o original. Daí eu ia, tentava conseguir o original, quando eu voltava, trocava o relé, funcionava. Funcionou. E tinha vezes que
os relés que tem hoje no mercado, eles não faziam o compressor funcionar, sabe? Mesmo sendo assim, não, é a capacidade, é a potência, mas aquele compressor precisa de um relé original, senão ele não parte. Aí eu falava pro cliente, tu pode comprar um compressor, eu tirar o relé e botar ali. E o teu compressor fica ali. O dia que queimar o compressor, tu tem um bota backup. ele. Entendeu? E aí eu já fiz isso, sabe? Porque não tem. Ou tu vai trocar o compressor, né? E aí tu já vai perder esse que tá ainda funcionando em bom estado. E aí, então, não, vamos fazer isso. E a gente já fez isso várias vezes pela honestidade, né? E aí chegou até essa época dessa empresa aí que me contratava, eu peguei, era o meu carro-chefe. Tipo assim, eu fazia muita montagem pra ela. Muita. E, tipo assim, eu larguei os outros clientes de mão pra focar nela, porque era o que tava fazendo a empresa crescer. Eu disse, tá muito bom e tal, né? Começamos bem, Uma isso crescente aqui. legal. E quando começou a acontecer isso. Isso aí foi bem depois, né? Não Sim. foi no começo que, tipo, eles começaram a me pedir para eu depositar em outras contas. Então, já tinha mais de ano, né? O cara confiava em mim. O que o cara achou? Ele não vai falar pros caras que eu tô pedindo, porque ele sabe que o dele também vai entrar na reta, né? Ganha. E aí, só que eu nunca pensei assim, né? No começo, quando a empresa ali saiu, quando eu saí lá do meu pai, eu trabalhava para uma outra empresa grande mesmo. E até o cara que me colocou nessa empresa grande nunca me pediu nada. Nunca me disse assim, me dá isso que daí tu continua aqui. E era uma empresa que, tipo assim, eu ia lá fazer um serviço, era o que eu ganhava no mês, sabe? Só pra te ter noção, assim, do quanto era bom pra empresa. Sim. E aí eu comecei a atender as outras empresas que tinham junto com aquela ali, que era uma empresa multinacional, né? Sim. E as outras empresas começaram a me pedir, sabe? As outras, o de Gravataí começou a me pedir, Sim, porque né, a divisão é menor, é mais fácil de fazer rolo. outra. E aí eu disse, cara, eu não trabalho. Se tu quiser pelo meu serviço, eu venho e faço. E aí esse cara que nunca me pediu nada, tiraram ele da empresa, né? Ou ele saiu, eu não lembro agora se tiraram ou ele saiu. Mas ele saiu da empresa e aí entrou outros caras e daí é aquela, né, uma máfia, né? O mesmo que tá lá é o que manda aqui e tipo assim, tu tem que dar alguma coisa pra te estar nessa Continuar empresa, Sim, ficar inserido ali. né? E eu não aceitei isso. É isso aí. Eu disse não porque eu disse, cara, se for vai ser pelo meu trabalho. E aí também tá nos valores do teu pai, né? Sim, Tu aprendeu lá atrás, né? O Sim. relézinho aprendeu sim. o seu relé, tipo, é aqui o caminho. Aham, Tu apanhou na tua trajetória inicial, sim, tendo os valores dentro de casa. sim. E aí eu já te pergunto sobre esses valores que tu levou pro teu pai, como é que tu dissemina hoje isso pra tua equipe? Porque hoje tu tem uma equipe, tu trabalha com grandes empresas, tu continua ainda, de certa forma, creio eu, não sei, mas tu pode dividir conosco, os responsáveis técnicos desses lugares, desses CNPJs, eles ainda, muitas das vezes, são funcionários, não são os donos, digamos assim, Sim. e tu ainda continua tendo contato com essas mesmas pessoas, e como que tu leva isso pra tua equipe? Sim. O teu técnico não chegar o lá teu e técnico. cair nessa, porque Exato. é uma tentação, né? Tá ali, né? Eu sempre falo pra eles que a honestidade sempre é o melhor caminho, sabe? A mentira, ela tem perna curta, ela nunca vai dar certo, sabe? Se tu me contar hoje uma coisa amanhã, eu Vai vou ficar ver, sabendo de outra vou forma. saber. Então, e os líderes hoje, né? As pessoas que são líder hoje ali na empresa sabem que a gente preza por isso, né? Sabe que a gente preza pela honestidade, então elas também, né? Até às vezes que, tipo assim, alguém conta uma história triste, né? Os líderes, por que não falou a verdade, cara? Eu vejo assim, eu consegui, né, que eles entendessem que a verdade é melhor, por mais que doesse, né? Que nem esses dias o cara queimou uma peça, né? E veio me, meu, queimei a peça lá, sabe? Daí, tipo, glória a Deus, tá ligado? É triste, mas vamos lá, a gente consegue arrumar, entendeu? A gente sabe, erramos, né? Acontece, isso aí a gente sabe que pode acontecer, né? É muito da correria ali, às vezes o cara chega, manda uma peça,
Ah, meu, essa daqui era 24 volts e botei no 220. Ah, errou, beleza. Não pode acontecer sempre, né? Mas ele não me contou uma história, sabe? E isso aí gera, além de tudo, confiança neles, né? E ver que a gente sabe assim, não, meu, bah, eu posso confiar, né? Por mais que ele saiba, bah, eu vou ter que pagar. Não, vou pagar, mas vou fazer. Deu Hoje, certo. ô William, hoje a Eli Group tá com quantos funcionários, assim? Eu não sei o certo, mas deve estar com uns quase 30 ali, mais ou menos. A gente teve uma época que tava com 45, né? Só que muita gente, troca muito. A gente hoje até mudou as pessoas também, né? Lá dentro, né? A gente vai tentando, só que as pessoas... Uma coisa, assim, que acontece também, né? Dentro da empresa é que as pessoas, elas ficam minando umas às outras, né? Ah, sim. E isso também acaba tipo assim, se sair uma pessoa, tem que já sair, tipo, uns 5, Uhum. né? De dentro da empresa, porque tu sabe que aquele grupo A ali... amizade rompeu ali o profissionalismo, né? já tá minado, né? Então, às vezes, a gente tem que mudar a trajetória ali, mas deve estar com uns quase 30. Não vou te dizer assim certo, porque eu não... E tu frisou bastante ali que tu era do ar-condicionado e depois tu foi pra refrigeração, assim, se tu conseguir... Claro que eu sei o que é um ar-condicionado e sei o que é refrigeração, que é Sim. mais ampla, que é mais frio, tem uma coisa mais ampla. Mas se Sim. tu puder explicar, assim, né, o que é essa relação? Porque hoje eu consigo ver muito trocador de peça de ar-condicionado. Existe Sim. uns montes, chuta uma moita e encontra uns 10 trocador de peça aí na rua de ar-condicionado. Sim. Mas aquela pessoa que trabalha com refrigeração, não, aquela pessoa é muito mais técnica, tem que entender, dimensionar, tem uma Sim. série de questões. Se conseguir só desvincular isso pra nós, pra falar pro pessoal que vai assistir aí. Na verdade, assim, ó, eu vim da refrigeração, né? O meu pai veio do ar, eu vim da refrigeração, porque o meu pai já estava na refrigeração, né? Mas só que quando eu saí da empresa do meu pai, como não tinha tanto serviço de ar-condicionado, eu comecei a instalar. Instalava um ar para um vizinho, instalava ar para o outro e tal. E aí foi indicando ali um outro. E eu, nessa época, eu fazia. Só que o ar-condicionado hoje ele é muito fácil e tem muita gente, né, fazendo essa parte. A parte da refrigeração comercial e industrial já é uma outra linha, né? Já é uma linha diferente, uma linha que nem tu falou, a gente precisa saber o que a gente vai trocar ali, né, da peça. Não é tão simples quanto o ar, né? Sendo que, tipo, a placa, essa parte do inverter ali não é simples, né? Se o cara for buscar Sim, e for claro. fazer a coisa certa, o ar-condicionado é um negocinho que é chato. Aquilo é- RF, né? Parte para uma ali mais industrial, é um negócio que eu vou te falar, eu não domino, né? Hoje a gente faz ali chiller, né? A gente mexe com chiller, mexe com a parte da refrigeração, mexe com CO2, né? Que é... Hoje no Rio Grande do Sul são poucas empresas que mexem com CO2, né? A gente trabalha para empresas que hoje tem lojas com CO2 que, tipo, estavam com um problema, né? Que a gente chegou e conseguiu solucionar e hoje em dia elas andam redondas, né? Mas logo que a gente chegou, a gente pensava, isso aqui não vai ter jeito, né? E aí a gente ia mexendo, sabe? Ia ajustando, até que, graças a Deus, a gente ajustou, né? Teve uma loja que é de Bento Gonçalves, que o pessoal, o gerente lá falou, cara, não quero CO2 mais, porque não tem como. Isso aqui tá sempre dando problema e tal. Só que era porque a empresa que Quem cuidava atendia não conhece CO2, né? Então, o CO2 ele é um pouquinho diferente, né? Um pouquinho diferente do fluido ali, né? Do 134, do 400. As pressões são diferentes, então muda. E tem muito mais automação do que esses fluidos normais, né? Por isso ele se torna mais difícil. E eu vim da parte mais mecânica, elétrica, e hoje eu aprendi assim muito da parte da automação. Eu não tenho nenhum curso de automação, mas aprendi através da refrigeração.
E hoje, 80% da refrigeração, ela vem ali com automação. 80% dos problemas, né, que tem é automação. Tipo, 10% vai ser mecânica, né? Mas vai ser mecânica porque falhou a automação. Então eu tenho que arrumar a mecânica e depois eu tenho que ver a automação, né? Eu tenho que arrumar a mecânica, ver a elétrica e depois ver ainda também a automação. Então tem que deixar os três alinhados. Mas se a automação tiver 100%, a parte E até mais mecânica- fácil de encontrar depois o resto. Né? É, e com tudo ali, né? Ela tem as proteções e tudo. Se a parte elétrica estiver pronta, a mecânica nunca vai estourar. Sabe? Nunca. A não ser que, tipo, a gente não cuidar da parte do óleo ali, né? Não cuidar, né? Que nem se a viscosidade do óleo estiver ruim, né? Se tiver acidez no óleo, né? E hoje a empresa, ela conta com essa análise de óleo, né? A gente antes analisava só para os nossos clientes, né? Então a gente começou, a gente precisa fazer um laboratório de óleo, porque a gente hoje tem que mandar para São Paulo para fazer essa análise. E hoje não tem empresa no Rio Grande do Sul que faz isso, que analisa essa parte do óleo de mecânica mesmo da refrigeração. E aí a gente tem um cara na empresa que já era químico, que trabalhava ali e disse, não, eu faço essa parte. É justamente isso que eu te perguntasse, quem é que faz essa análise? É a pessoa da área química. Daí eu disse, tá, então, o que faltou? Não, vamos fazer, eu já trabalhei, também já fazia, né? Já tinha experiência, e aí a gente pegou e, não, vamos focar então e vamos abrir o laboratório. Hoje faz uns 6 meses que a gente abriu essa parte do laboratório, mas a gente conseguiu trazer economia, né, e sustentabilidade também para o cliente, né? A gente hoje do meio ambiente, né? A gente hoje está cuidando do meio ambiente e cuidando também para trazer economia para o cliente. A gente teve um cliente agora, o cliente de Porto Alegre, que a gente tinha aprovado já a parte da análise do óleo, né? Tinha aprovado já a parte da troca, na verdade, do óleo. E aí eu falei para ele, eu tô trabalhando com análise hoje. Hoje a gente faz a parte da análise. E eu iria ganhar 20 vezes mais trocando o óleo, né? Mas a gente pensa tanto na economia do cliente, na garantia do sistema e a parte da sustentabilidade. Então a gente disse, não, vamos fazer a análise, se a gente vê que é necessário, a gente troca. A gente foi lá, fez a análise e não foi necessário trocar. Então, o cliente economizou, imagina economizar 20 vezes. Isso é uma coisa interessante, né? Então, eu acho que eu não sei se eu falei aqui no podcast, mas eu sou especialista em manutenção, da área de manutenção de várias coisas. E a gente trabalha muito, né, nessas questões da preventiva, preditiva, né? Sim. E essa análise, ela entra na questão da preditiva ali, né? Que daí tu não entra naquela, vai andar com o carro, tu anda com o carro ali tantos quilômetros, vai lá e troca o óleo. Só que aquela quantidade de que tu rodou ali, não necessariamente o óleo ele tá ruim de fato. A gente troca desse jeito, porque para garantia de funcionamento geral do sistema e não dá nenhum problema, não quebrar nada. Mas não é sempre isso, assim, porque é aquilo que o William trouxe aqui, porque a sustentabilidade, ela tá nisso. Eu não tenho por que eu descartar aquela quantidade de óleo, eu vou ter que achar um destino para aquele óleo, eu vou ter que pagar alguém para destinar o óleo, eu vou ter que dar o certificado para alguém daquele óleo. Sim. E isso não é só o óleo, né? É o óleo, é a estopa, tudo que envolve ali o meio do óleo. E quando tu tem essa análise, tu consegue... E não é tirar todo o óleo, né? É interessante, é tirar uma amostra do óleo. Sim. Então, às vezes o pessoal fica, como é que tirou todo o óleo de lá e analisou? Não, tira uma amostra do óleo ali e tal, faz aquela análise. Cara, que legal, isso aí é uma área que vinha crescendo bastante. Eu trouxe a ideia do carro, sim, porque esses carros de corrida, de alta performance, eles tinham muito isso. Tu corria uma corrida com a Fórmula 1 da vida, tu corria uma corrida,
desmontava-se todo o motor do carro e verificava o que tinha estragado ou não e depois montava de novo. Sim. Só que hoje, com a análise do óleo, tu consegue ver o quanto de bronze, o quanto de Sim. alumínio, o quanto de coisa tem, e a partir daí tu sabe o que estragou no motor pra Sim. próxima corrida. Então, necessariamente precisa desmontar tudo. Então, o tempo que se ganhou em cima disso, né? Sim. Isso é uma sim. coisa muito da hora, cara. Interessantíssimo, assim. Eu não sabia que tinha, como a gente falou. Aqui no Rio Grande do Sul eu não sabia que existia isso. A gente, né, pela necessidade, acabou criando, né, essa parte da... Um novo mercado. Muito novo legal. mercado, né? E aí a gente, que nem tu falou, né, a gente também tem, né, o descarte de óleo. Hoje a gente dá o certificado pro cliente, a gente vai lá, pega o óleo, descarta, Destino certinho. dá o destino certo para ele e faz ali E querendo ou não, né, toda vez que a gente troca o óleo, dependendo, é 20 litros de óleo, é 30 litros de óleo, né, e isso aí, né, pro mundo ali, pro meio ambiente, né, é ruim, vai ser ruim pros nossos filhos, né, pros nossos netos, então As próximas gerações vão sofrer. a gente tá Já cuidando, vem sofrendo, né? Sim. Para analisar as enchentes aí. Sim, tudo isso, e aí então a gente faz essa parte da análise. A gente também migrou para a parte das peças, né? A gente trabalha hoje, é credenciado da empresa Eletrofrio. Graças a Deus a gente teve um amigo lá dentro, né, que nos contratava na parte da assistência. E aí, hoje no Rio Grande do Sul, assim, eu sei que a gente está dentro das 10 melhores empresas, né, da manutenção. E das empresas que nem de CO2, hoje são poucas empresas que mexem, né? Propano hoje é poucas empresas que mexem também. Então eu sei que a gente está dentro dessas 10, assim, das empresas top, né, de refrigeração. A gente preza muito por qualidade, muito por agilidade, né? Hoje a gente tem o setor, trabalha 24 horas por dia, né? A gente tem o pessoal que entra às 8, vai até às 18, né? Às vezes passa, né? Às vezes quase sempre passa. Manutenção é isso. Né? É. Isso aí. Quem entra na manutenção já sabe. Que Já sabe que Eu vai. falo, os alunos lá, a gente dá um curso de auxiliar de manutenção elétrica. Já Tem Cara, certeza que tu Quando vai eu, escolher quando, essa profissão, quando cara? eu que eu faço análise dos currículos e contrato, né? Sim. Então eu fico lá, né? Pessoal, a manutenção tem isso, isso, isso. Tu tem certeza? Check. Tu vai querer ficar depois do horário? Check. Tá, então tu tá apto a querer trabalhar nisso, porque senão não tem como. Tu vai desistir no meio do caminho. O cara tem que estar ciente que... E vai Manutenção tocar o chamado é isso. e do nada tu chegou em casa e teve situações que eu tinha chego em casa, tomado banho e o telefone tocou, né? Teve já... a situação do casamento do meu cunhado, que eu tive que atender um cliente na ida pro casamento. Eu atendi o cliente, botei a câmera do cliente pra funcionar e fui pro casamento, sabe? Foi assim, tipo... E graças a Deus eu consegui ter uma agilidade. Hoje eu até não sou tão ágil mais como eu era, né, antes, né? Mas é que o cara... Mas a gente já montou uma câmera, assim, só pra te ter noção, sabe? Em um dia. Nossa. A gente montou uma câmera em um dia. E isso que não era aqui. Era em Erechim. Eu fui olha só, eu fui em Erechim, eu saí daqui de madrugada, cheguei lá às 8 da manhã, fiz a câmera, a gente montou até a meia-noite, eu e mais 2 caras, na verdade. A gente montou a câmera e depois voltou de novo embora. E num tempo normal, quanto tempo leva pra montar uma câmera dessa? Cara, o pessoal leva em 3 dias ali, mais ou menos, em torno de 3 dias. Caramba. E a gente... Sério, essa daí eu vou te falar assim, ó. E tudo padrão. A gente, tipo assim, ó, canaleta em cima da câmera. Não foi nada assim, joguei ali, tchau. Só sabe? pra botar a rodar e depois a gente vê. E tchau. Os caras foram e fizeram o painel. E eu fui e fiz a parte mecânica e elétrica. Que os caras, eles só sabiam fazer painel mesmo, né? Eles me ajudaram no quê? Botaram o evaporador no lugar. E aí eu pedi pro cara, o dono do estabelecimento, eu falei pra ele, cara, se tu quer que a tua câmera fique pronta hoje, Deixa tu o tem ponto que de... pelo menos deixar a parte da estrutura da máquina lá em cima pronta. Porque senão ia perder um meio-dia. Só pra botar a máquina é um meio-dia. Ainda mais que era num lugar chato, né? Ele disse, não, já vou chamar o serralheiro vai vir, já vou fazer. E aí ele fez essa parte, os caras montaram o painel e eu fui fazendo a linha no chão, sabe? Fiz a linha no chão e só botei no lugar. Encaixei, fiz o furo, ainda mais que tinha que fazer uns 4 furos ali pra chegar com a tubulação no lugar onde tava a máquina, né? Aí
meio que levei assim, ó, larguei a tubulação no lugar e eu empurrei a câmara, sabe? Empurrei a câmara, botei no lugar e já botei, os guri botaram evaporador, eu já fiz o fechamento. E aí esses acabamentos ali da parte mecânica ali eu que fiz e eles foram fazendo os acabamentos da elétrica. E aí eu peguei, só fiz as ligações tudo e eu sei que foi assim das 8 da manhã até a meia-noite e meia. A gente fez, foi a minha câmara mais rápida que eu já montei assim na vida. Depois eu até nunca mais fiz nada igual, né? Foi top. E quando tu monta essas câmaras, assim, né? Ela já tem as tecnologias padrão da Eli ali, né? Eu digo assim, porque a gente tava olhando, a gente acompanhando bastante ali, né? Vou pegar o nome certinho aqui, mas é Eli Control, né? Tem hoje uma divisão. Exato, setor de monitoramento. Todas as câmaras hoje, elas saem com esse setor de monitoramento ou é agregado? Então, eu montei uma câmera fria lá. Nos meus clientes, eu tô fazendo. Sabe? Tu ganha um tempo nisso Sim, também, né? Isso que eu ia chegar assim. É muito bom, tanto para mim quanto para ele, sabe? E todos os clientes que colocaram monitoramento, eu tenho certeza que não tiram mais, né? A gente começou a monitorar essa loja de Bento Gonçalves. Primeiro. Aí começamos a monitorar e a gente já tinha essa vontade, né, de criar essa parte do monitoramento já há uns 4 anos. E aí a gente chamou um amigo, um parceiro, e disse, cara, vamos fazer isso. Não, vamos. Daí ele me apoiou ali nessa parte ali do software e tem me ajudado ali dentro da empresa, né? E a gente tá fazendo essa parte aí de monitoramento. Hoje a gente está monitorando algumas lojas já aqui no Rio Grande do Sul, a gente monitora em Santa Catarina, né? A gente está tentando ir também para o Paraná, monitorar umas lojas lá, né? Mas hoje a gente monitora e tem clientes que o cliente aciona o técnico deles, né? A gente não monitora só as nossas lojas, né? E tem empresas hoje que monitoram, mas elas trabalham com IA. A gente não, a gente trabalha só com a parte, a gente tem um software, mas a gente trabalha com humanos. Então o humano ele consegue visualizar muito melhor ali, tá com problema, tá parado, né? Não é qualquer alarme, né, que ele vai jogar lá, ele vai cuidar, pô, deu alarme, vamos pensar 2 horas aqui, porque tu tá vamos mais olhar. longe, né? E aí a gente consegue. Teve situações que o hack parou do cliente, né? Teve situação agora essa semana aí. O monitoramento chamou o cliente, o teu hack tá com problema. Ele disse, não, tá tudo normal. Ele disse, tem como dar uma olhadinha lá em cima? Daí ele subiu lá. Pior é que tá com alarme aqui, não sei o que. Daí a gente pegou e disse, não, vamos dar uma olhadinha. Tudo isso aqui. remoto. Tudo remoto. Vamos dar uma olhada e a gente vai ver para deslocar um técnico. A gente deu mais uma olhada, continuou o problema e aí a gente deslocou o técnico. Aí chegando lá, o técnico viu, tinha uma mangueira vazando óleo e um compressor já parado, né? E aí era numa sexta-feira às 3 da tarde quando o técnico chegou lá. Se ele não tem um monitoramento, ele vai ver quando? Ele vai ver lá no domingo, que parou tudo. Sem óleo, tudo quebrado. Hoje ainda vai ter a proteção e vai parar, mas ele vai ver que tá sem óleo, imagina. Ou vai ver no sábado de tarde, porque até era inverno, né? Então demora um pouco mais para ele sentir a temperatura, então imagina. Quando ele sentisse que tava ruim, até a gente chegar lá, a gente ia piorar muito mais. Né? O que vocês monitoram, assim? O que tu monitora que é importante para ti ali, para os teus processos de manutenção, e o que é interessante para o cliente monitorar? Ou todo mundo monitora tudo? Hoje, tem isso? Na verdade, hoje o cliente ele tem as temperaturas a gente tem um aplicativo, né, que mostra as temperaturas para o cliente. Até agiliza, né, porque tipo assim, antes precisaria de uma sanitarista ali, né, uma pessoa medindo a temperatura, fazendo as anotações e aí para ter um histórico mensal, né. Hoje não, hoje com o nosso aplicativo, ela vai ali 10 segundos ali, ela baixa todo o histórico que a gente já botou já, né, para fazer de 3 em 3 horas ali ela baixa todo o histórico de 3 em 3 horas. Log, assim. Isso. E quando a pessoa lá no local, ela tá tirando a temperatura, ela não sabe se tá em degelo, se não tá. No sistema, não. No sistema ele já vai pegar ali, quando ele,
tá fazendo degelo agora, deixa 1 hora trabalhar, Depois tira mais. vamos tirar a temperatura e mandar para o pessoal ali já controlar. Então hoje a gente tem essa agilidade, né, para o cliente, e querendo ou não ele economiza, porque uma pessoa que vai ficar ali só tirando temperatura, ela também talvez não vai anotar certo, uma hora ela vai tirar a confiabilidade, né, Leandro? Às vezes uma hora não vai ali, o sanitário, enfim, tem um histórico hora a hora, enfim, isso é importante também. Agora a gente falando, eu me lembrei, teve uma situação de um cliente de Camaquã que chegou uma carne estragada para ele, e ele disse, não, a carne tá estragada. Veio de fora. Veio de fora. E o pessoal que vendeu a carne para ele... Não, saiu bom. Saiu bom. Daqui, a tua câmara que tava ruim. E ele me ligou. Ô, William, a gente tá precisando das temperaturas aqui, porque a gente vai entrar, né, ali pra falar com o pessoal. A gente esse litígio aqui. precisa resolver isso aqui. Eles estão falando que a minha câmara tava com a temperatura ruim. Rastreabilidade. A gente tirou ali a temperatura da câmara sempre 100%. Aí a gente mandou para ele, e aí ele pôde mandar também pro pessoal, né, para conseguir não perder isso daí, né, porque o pessoal não ia pagar ele, se ele não tivesse como comprovar, né. E também a questão da imagem, né, William? Não é só aquele contrato, enfim, não, talvez tu passar adiante pro teu cliente final, consumidor, e gerar um problema sanitário, né? Sim. Pode acabar com a tua imagem, né? Sim. Então eu já aproveito, William, pegando toda essa questão de rastreabilidade, tudo que a Eli tá fazendo no mercado, as inovações ali da sustentabilidade, da questão dos óleos, enfim, o quanto isso, essa credibilidade, esse profissionalismo da Eli facilita, né, contigo ali para a renovação dos teus contratos. Sim. Porque tu consegue superar ali a questão da... Tá legal aí, João? Tá mais perto um pouquinho? Vamos lá, então. A questão da credibilidade de ponta a ponta, né? Ou seja, tu já superou a expectativa do teu cliente. Tu já tá ajudando ele não só com a tua atividade fim, digamos assim. Tu já tá na questão de litígio, tu consegue prever coisas, dar a destinação correta, né? Laudos... Sim. Que talvez a equipe dele lá de administração ia ter que correr atrás do meio ambiente, tu já está fornecendo isso, a Eli faz isso. Isso é um diferencial da Eli, e como isso facilita quando tu for sentar lá na mesa para renovar os teus contratos, ou para aquisição de novos contratos. O quanto, eu queria que tu falasse um pouquinho, o quanto isso, de certa forma, tu falou, tá entre as 10 mais, né? Sim. E quanto isso facilita na hora de aquisição ou renovação de contrato. O que a gente chama de valor agregado, quanto que isso é valor agregado para ti, né? Sim, isso nos ajuda bastante, né? Hoje, graças a Deus, né, pela a competência, assim, dos técnicos, né? Hoje os nossos técnicos, eu vou te falar assim, eu conheço bastante empresas, né? Mas os que estão com a gente ali, eles têm um QI, eu acho que um pouco mais avançado, eles têm mais vontade. E tu não acha isso também um pouco da autonomia que tu deixa para eles também, que eles têm uma autonomia mais para fazer, que é isso que a gente conversava, né, antes, né? Sim. Então às vezes a gente tem um pouco mais de autonomia, também é um jeito de tu aprender mais, né? Hoje eu largo para eles ali, tipo assim, os técnicos não estão resolvendo, não, deixa que eu já vou lá, eu vou resolver, sabe? Então eles são empenhados, né? Posso dizer assim, 90% da empresa ali, ela tá, sabe, empenhada. Né? Sempre tem, né, um e outro que, né, às vezes, não tá desanimado, a gente vai tentando, vai se ajudando, né? A gente sabe, tem coisas do dia a dia, né, da vida, né, que também nos atrapalham, né? Eu também, quando eu era mais novo, tinha problemas, né? E eu sei disso também, às vezes é difícil, né? Mas a gente vai levando, né? Vai se ajustando, mas tem nos ajudado bastante, sabe? Essa questão de nós ter o cliente ali, monitorar, ajudar ele não se preocupar com o que vai acontecer, né? Hoje a gente está cuidando da loja dele, né? A gente está aqui, mas está cuidando da loja dele. E antes era, se der um chamado, quando o cliente vê que está descongelando o produto, a gente vai ainda ter que deslocar, né? Para ver o serviço, ver o que está acontecendo. Hoje não. Que nem teve uma situação no mercado aqui da Mercadão, até na Fátima aqui.
Pro cliente estava tudo bom, né? Só que a gente viu lá pelo monitoramento que o balcão ele ficava a 2 graus, balcão de refri, 2 graus. Mas o set point dele era 0, né? E o outro balcão de cerveja, ele também ficava em 2 graus e o set point era -3. Então ele não estava atingindo a temperatura e já não estava atingindo há um tempo. Aí a gente fez o quê? A gente precisa ir na loja para fazer aquele ajuste fino para atingir a temperatura. E aí o cliente não vem na segunda e tal. Teve uma outra situação, né, com o mesmo cliente que Isso sem o cliente te dizer. Sem o cliente me dizer. Tu tava monitorando e tu por conta própria. Isso. E teve uma outra situação que o pessoal ali tava monitorando e chamou o pessoal no grupo ali, né? A câmara tal tá com temperatura elevada. E aí o cliente falou, foi porque ontem congelou os produtos e aí o pessoal aumentou a temperatura, mas mesmo assim não tá bom. E aí o pessoal já chamou ele e já disse, o sensor de temperatura deve estar com defeito. O senhor tem um termômetro para medir a temperatura da câmara e nós ver aqui quanto que tá para nós bater? E aí ele foi lá e tem sim. Mediu a temperatura e viu, tava dando 0 grau e tava marcando 9 no equipamento. Daí o pessoal lá do monitoramento fez um aferimento no sensor até o técnico ir lá e trocar o sensor e a gente poder daí deixar normal. Então tudo isso a gente consegue resolver. E aí o cliente não sabia, né? O cliente falou, tá, mas vocês conseguem fazer mudança de set point por aí? Porque também a gente falou, ele mudou o set point lá e a gente disse, senhor, sempre quando for fazer alguma coisa, nos avisa que a gente faz por aqui, até para nós ficar cuidando do que está acontecendo nessa câmara, que a gente já vai ficar mais em cima dela. E aí ele, beleza, então, obrigado. Então a gente consegue fazer muita coisa através do monitoramento, né? Que nem o técnico não precisaria nem ir no final de semana fazer o serviço, porque foi num sábado que aconteceu isso, né? Ele poderia ter deixado o sensor aferido e na segunda-feira só troca o sensor e ido lá, trocado o sensor. Ficar padrão. Como o técnico já estava passando na região, ele já foi ali, já trocou o sensor, já tirou já os 9 graus que ele tinha posto, né, os -9, ficou tudo certo. Então a gente consegue fazer, além de ajudar o cliente, a gente consegue também fazer algo remoto, né? A gente consegue, com o cliente ali, às vezes a gente já resetou já um equipamento que estava parado, que nem, às vezes é 7 horas da noite, deu um problema. O cliente ele não quer ficar ali na loja até o técnico chegar, até a gente fazer o trabalho, né? Sendo que é uma coisa simples, a gente às vezes resolve com o cliente mesmo. E ele não paga nem a hora técnica, porque a gente também já está conversando com ele por ali e tal, e já consegue resolver. Né? E tu tens hoje uma... Então, tem a instalação, tem a manutenção e tu tem uma... Existem esses contratos também de monitoramento ou não? Sim. Tem esse contrato de monitoramento também. O contrato de manutenção é o contrato de monitoramento é outro, né? E tem o contrato de análise de óleo também, né? Que daí a pessoa vai pagar, tipo assim, R$100 e poucos por mês, vai analisar o rack dele todas as vezes que tiver que analisar no ano, né? É muito barato. Ele também já não se preocupa com descarte, toda essa parte de licenciamento, ele foca no negócio dele, aí ele dá o suporte, ou seja, quando ele precisa prestar conta dessa questão ambiental, aí ele dá o suporte para ele. Sim, entrega os laudos, entrega tudo ali, muito, né? Legal. A gente também tem uma rastreabilidade, né? Quando a gente faz isso no hack do cliente, que nem a gente precisa saber, como é que estava há 3 meses atrás. A gente vai ali, puxa os relatórios, o óleo estava assim, assim, assim. 2 meses, há 1 mês. Tá começando a ter partícula dentro do sistema. Começou a aumentar a acidez dentro do sistema. A viscosidade do óleo tá baixando. Vamos precisar trocar. Então, a gente consegue fazer tudo isso, né? E teve um cliente também em Camaquã que queimou um compressor. A gente foi lá, tirou o compressor, fez a troca, colocou na base, mas antes de fazer a instalação a gente fez a análise do óleo, viu que estava ruim, a gente trocou o óleo mais uma vez. A gente
teve que fazer 3 trocas de óleo para tirar a acidez do sistema. Só que se a gente não faz essa análise, Ia botar o compressor e ia queimar. Logo ali adiante ia estourar tudo. além de queimar aquele, a gente tem 3 compressores na base. Daqui um pouquinho queima outro. E daqui um pouquinho queima outro, né? Talvez pode queimar o outro. A gente não tem como prever porque, né, já trabalhou com sim, acidez, Sim. né? Mas minimiza. A gente vai e a gente fez o quê? A gente trocou uma vez o óleo e trocou 2 vezes o filtro, porque tem um filtro que tira a acidez, né? Aí a gente trocou 2 vezes o filtro e não adiantou. Bah, continuou com acidez ainda. Daí a gente faz a troca de óleo de novo. Aí troca o óleo e trocou o filtro e ainda continuou com acidez. Aí a gente teve que trocar de novo. Mas a gente, fazendo essas 3 trocas, a gente conseguiu... Porque a acidez, ela não corrói só o motor elétrico. Ela corrói a tubulação também, porque a gente tem cobre na linha, né? Então, toda a linha vai ser corroída. Evaporador, daqui um pouquinho começa a furar, daqui um pouquinho começa a dar vazamento. Então, a gente, além de cuidar da parte do motor, a parte das linhas também ficam cuidados ali também, né? O William, tu é um cara jovem ali e tal. Como que a gente lida bastante com tecnologia, assim, né? E como que... Eu não sei se foi ideia tua essa parte de monitoramento, que é uma coisa que já vem crescendo bastante tempo. Sim. Tem um amigo nosso que vai vir aqui, o Floxys. Eles têm hoje algumas empresas, em grandes empresas, que eles têm monitoramento. Aí eu tô vendo, tá com o relógio, com o smartwatch. Sim. Então, com o smartwatch ali, ele vê, né, o OEE da máquina, que deve ter também, Sim. né, que é a disponibilidade do equipamento. Sim. Porque às vezes assim, tu vai comprar vamos botar o nosso nicho ali, né? Vamos comprar pros trituradores lá, a quantidade X de cabo pra triturar. Só que eu não sei se aquela máquina vai dar conta de triturar, porque ela já tá indo pra aquela a falha funcional, né? Sim. Já tá indo pra falha funcional, né? Se a gente parar por aí manutenção ali, né? Então já tá chegando aquilo ali. Então ele consegue ver, né, em tempo real ali no smartwatch. Isso é um negócio muito inovador, que tu já tá aplicando, talvez não no smartwatch, mas já tem lá os teus dashboards e tal. Como é que chega pra ti isso? Se foi uma ideia tua, né? Mas se tu compra a ideia, assim, dessa parte de tecnologia, porque a gente vê que as empresas estão implementando, só que ainda tem aquela parte mais conservadora. Não, isso aí não funciona. Funciona é o técnico ir lá e botar a mão na massa, né? Sim. Então, quando chega assim, não, vamos fazer análise do óleo, vamos colocar sensores pra monitorar. E o William, não, vamos lá, bota o dinheiro na mesa, porque é um investimento, né, cara? Sim. Posto que não é barato isso, né? É um Sim. investimento que tu tem que fazer. E como é que tu lida com isso, assim, com o pessoal? Não sei se tu tem uma área lá de desenvolvimento da área de tecnologia, ou é uma coisa mais tua, tu que puxa isso, ou tu recebe essas dicas e tal dos próprios funcionários ali, compra a ideia, não, vamos botar dinheiro e vamos fazer. Como é Na que tu verdade, trabalha com isso, assim? Ou tu vai vendo coisas que já estão acontecendo e... A gente viu, né, isso em empresas, né, e disse, cara, a gente precisa disso. Porque a gente viu o quanto é bom, o quanto agiliza, né, o quanto traz segurança, né, para nós, para o cliente, agilidade. Então a gente disse, não, vamos fazer. Demorou um tempo, né, que essa vontade a gente já tinha já uns 4 anos, mais ou menos. Sim. Mas é que tudo também é investimento, é tempo, é focar, é conseguir fazer, né? Então, e só que são várias áreas, né? Você tem o setor da parte da manutenção que a gente precisa fazer. Pô, tem o setor da análise do óleo, tem o setor das peças que a gente Tem o setor financeiro, né? tem o setor financeiro que precisa também estar alinhado, né? Que a gente passa por uns perrenguezinhos aí, mas graças a Deus vai dar certo, né? Então a gente, há um ano e pouco atrás aí, disse, não, vamos fazer. Né? Vamos fazer. E aí começou aos pouquinhos, botamos as telas hoje, né? A gente tem as telas lá de monitoramento, colocamos a parte começamos a contratar o pessoal, né? Pra vir ali, pra nos ajudar e tal, nessa parte do monitoramento. E hoje a gente tem o pessoal, hoje fica 24 horas, né? Cuidando, hoje... Tem empresas hoje que ainda não querem investir nisso. Porque elas acham que não vale a pena. Tem que ver o técnico lá. Até não é questão de ver o técnico, elas acham que sim, não, quando parar eu faço. Só que isso dá muito prejuízo. Esse quando eu parar eu faço dá muito prejuízo. E tem as médias e grandes que te dão esse feedback também, ou é só o pessoal pequeno, digamos assim? Que não quer...
tem as médias e tem as grandes. Olha só. Tem as médias e tem as grandes. Tem Veja empresas bem. grandes que a gente vê assim, ó, cara, como é que vocês não têm monitoramento? Isso Olha daqui só, é... cara. Eu vi Isso uma entrevista daquele cara da Van, não sei se o Luciano Hang. Luciano Hang, né? E ele falou sobre isso, falou da refrigeração, inclusive. Eu não lembro qual foi a entrevista ali e tal. E ele, tá lá trabalhando lá nos áreas lá e tal, e eu tô aqui. Ele pega o telefone e eu tô aqui monitorando e tal. Eu tenho que ter acesso a isso, tal. Falando, não lembro mais o que, mas era indicadores de manutenção, assim. Eu vi Sim. uma pós que eu fiz. E eu achei bem interessante, assim, mas é um cara que compra essa ideia da tecnologia também, né? Então, bem interessante. A tecnologia ajudou muito, né? Assim como ela atrapalha muita gente, né, que não sabe usar ela, né, que nem telefone e até no trabalho mesmo, né? Às vezes o cara tá ali, tá no telefone, tá ligado em outras coisas, Sim, isso aí perde prejudica, atenção. né? Às vezes a gente vê assim até médicos, né, que pô, tá mexendo com o paciente e tá com o telefone ali, né? Isso aí é totalmente errado, deveria ser proibido, né? Porque pô, imagina, ele tá lidando com uma vida e tá com o telefone. Uhum. E aí na manutenção também não é diferente, né? Imagina só, ele tá lidando com algo que talvez bote a vida dele em risco, né? E aí ele tá ali no telefone querendo, né, rolar Instagram e ficar ali, e isso aí prejudica, né? Até hoje em dia a galera hoje nem quer trabalhar muito por causa do Instagram, né? Por causa de rede social, por ficar ali, às vezes as pessoas elas não têm mais vontade, sabe, de fazer algo, elas querem ficar naquele mundo ali, né, de ficar ali, não fazer nada. Um ócio não criativo, né? E isso judia hoje, né, até a gente tava falando um pouco ali sobre as pessoas que não querem trabalhar, que querem fazer só querem ficar em casa, querem ser alimentada pelo governo, né, querem coisas que não... Às vezes é difícil, né, a gente pagar um salário porque eles estão ganhando até mais, às vezes, parado, né? Então, tem muita gente que não quer nem trabalhar por causa disso, né? Porque já tem ali um salário fixo e prefere fazer um biquinho aqui, um ali e não ter. E outra coisa é a inconstância, né, desse pessoal mais jovem. Tá. Né? Eles começam a fazer algo e logo já mudam, já não gostaram, sabe? Eu sempre falo pra todo mundo, né? Eu tenho um primo meu que trabalha com nós ali, né? E quando ele começou, eu falei pra ele, cara, tu tem que pegar uma coisa e focar nela e ir até o fim. Se tu vai ser pedreiro, seja um bom pedreiro. Se tu vai ser um mecânico, seja um bom mecânico. Se tu... Toda profissão, né? Às vezes a gente fala, o pessoal na rua fala, não, essa profissão é ruim. Não é ela que é ruim. É que tu já fez de tudo um pouco e tu não sabe nada. Exato. Entendeu? Tu precisa focar, que foi o que eu fiz. Quando eu vi assim, cara, isso aqui vai ser a minha vida, porque eu não sei, eu não gosto de estudar, né? Eu nunca gostei de estudar, eu preciso estudar, mas eu nunca gostei. Então, eu pensei, não, eu vou pegar uma coisa e vou ir até o fim. Vou me especializar, E isso hoje que as pessoas não fazem, entendeu? Elas começam uma coisa, não, isso aqui dá muito trabalho, pô, tem que pensar demais. Frustração, então... né? Se frustra rápido, né? E essa nova geração, ela tá, infelizmente, assim. Sim. O pessoal vê coisas de internet, principalmente o pessoal mais jovem, e pensa que todos vão conseguir atingir aquele nível lá. Se compara muito. Existe aquela comparação, isso gera uma frustração, e aí entra nesse mito que tu tá falando, e, uns querem, outros não querem e tal. A tecnologia, ela também trouxe coisas ruins, né? Sim. Tem coisas muito boas, que a gente tava falando há pouco aí, dashboard, não precisa ir a Erechim, 450 km, voltar no mesmo dia e tal. Sim. Mas também tem esse lado que potencializa o lado ruim das coisas, né? Sim. Que é achar que o mundo da internet é o mundo real e às vezes não é o mundo real, né? Então existe botar a mão na prática lá e seguir, né? E eu quero te perguntar o seguinte, William, sobre a questão da tecnologia, essa questão da análise do óleo, toda essa credibilidade, o quanto isso é diferencial da Eli frente aos teus concorrentes, né? Enfim, a gente sabe que esse mercado cresce muito, questão de ambiental, então mais pessoas estão migrando para essa área, né, de prestação de serviço, manutenção, enfim.
E as peças que chegam hoje, a maioria delas são chinesas, enfim, eu quero até que tu fale um pouco disso aí. Ou seja, todo mundo tem acesso àquelas peças. Sim. Eu consigo comprar pela internet, receber com mais tempo ou menos tempo, consigo ter um estoque velho ou não, dependendo do teu capital. Sim. Mas o quanto o diferencial que tu tá nos trazendo aqui, de estar junto lá do lado do cara que tá te contratando, dar esses relatos técnicos, estar aberto domingo ali e tal, poder dar um pós-venda bacana, Sim. o quanto isso é o diferencial da Ele Refrigerações. Queria que tu explorasse um pouquinho isso aí conosco. Hoje, né, a gente, falando até de peça chinesa, assim, a gente não trabalha com peça que não é genuína, né? A gente preza por... às vezes a gente vai fazer um compressor, a gente sabe que o pistão de um compressor, ele é R$700, né? E o pistão que eu vou comprar ali numa outra empresa é 200, né? E que eu vou ganhar e que a empresa me diz que é a mesma qualidade. Uma margem maior. A mesma... Não é. Não é a mesma qualidade, não é a mesma peça, né? Não é a original. Então a gente sempre preza pelo original, né? Que nem tipo, às vezes ventilador. Vai botar um ventilador paralelo ali. Eu sei o que eu tô botando. Eu sei que no verão aquele ventilador vai dar problema. No verão aquele ventilador vai gerar um custo maior para o meu cliente. Entendeu? Então a gente sempre preza por essa qualidade, preza por sempre peças genuínas, né? Peças que talvez até pode ser outra marca, né? Mas uma marca confiável, uma marca que a gente sabe que nem ontem eu estava pesquisando um ventilador que ele entrega um fluxo de ar gigante pelo ventilador. E aí eu pesquisei vários ventiladores porque eu preciso que o fluxo de ar seja o mesmo, porque além de tudo eu tenho 4 ventiladores. Se eu tiver um com fluxo menor, ele vai acabar sobrecarregando. Então, o que eu fiz? Fui pesquisando, eu vi, cara, só tem um ventilador que eu posso colocar. Eu poderia ter chego lá e ter, não, vou colocar só esse daqui, vou colocar esse. Mas não, a gente sempre pensa no cliente, sabe? E a gente sempre tenta trazer isso para o cliente, que nem a gente está montando uma câmara agora, que o cliente falou assim, tem que tirar aquela máquina dali e botar lá. Eu poderia muito bem só ter tirado dali e ter colocado lá. Claro. Os técnicos foram lá, eles desmontaram até o que não era para desmontar, para lavar, para limpar. Quando eles mandaram ali no grupo, eu disse, para garantir, né? Tipo assim, eu fiquei pensando, a gente vai demorar um pouquinho mais, mas a gente vai entregar um negócio certo. A gente vai entregar um serviço que o cliente não ia ter. Não ia ter se ele contratasse uma outra empresa. Entendeu? Ele sabe. Ele tá vendo. Ele já fez com outras empresas e ele sabe que ele não iria ter o mesmo serviço que ele tá tendo hoje. Né? Então, a gente mostra sempre isso para o cliente já confia na gente. Se a gente disser para o cliente, aquele cliente que é nosso, que confia na gente, a gente sabe. Se a gente falar para ele, cara, precisa trocar esse compressor, ele não vai ficar pensando, será que esse compressor tá estourado ou não? Já tenho confiança. Tem um cliente que ele disse para mim assim, cara, eu tenho 3 lojas já de contrato contigo. Né? Eu tenho uma loja lá de Porto Alegre que só não tem contrato ainda porque tu não foi lá ver, porque já era pra ti lá ter ido lá ver e ter fechado. Eu disse, não, vamos fazer essa semana então, né? Não vou deixar pra depois. Capaz, né? Perder essa oportunidade aí também. E ele disse, e outras empresas estavam rodeando ele, que até fazem alguns serviços, né, pra ele. Ele disse, não, eu te conheço. Olha só. Eu sei da tua empresa. Quando eu montei a primeira câmara para ele, né? Ele disse para mim, tinha um técnico aqui que ele vinha sempre botar um gásinho e dizia sempre que tava vazando uma Schrader. E aí, e eu fui lá e procurei vazamento e achei o vazamento. Ele disse, cara, tu veio aqui, tu procurou, tu achou o vazamento. Depois daquilo ali, tu nunca mais teve problema. Daí eu disse, não, obrigado pela confiança, né? E isso fazem 13 anos já. Imagina. Que a gente trabalha junto. Ele já parou de trabalhar com a gente e voltou, sabe? Foi sentir o mercado. Teve um tempo e eu sempre deixo aberto, sabe? Eu sempre deixo aberto. Se o cliente disser, não, porque às vezes não, o nosso
preço, ele é diferente do concorrente, Claro. sabe? Porque é uma outra estrutura, é diferente. Então, Então, valor agregado, né? tem um valor agregado e às vezes o cliente ele não quer pagar isso, Claro. né? E a gente sabe, tranquilo, quer passar para outra, Mas ele pode vir a pagar o preço, né? pode. E a gente já viu diversas situações de a gente voltar depois no cliente e tá tudo ponteado, Eita. sabe? Então, e aí a gente vai mostrando, né? Ó, a gente sabe, é assim, assado, aqui tá errado, aqui tá assim. E aí a gente vai de novo ter que fazer o mesmo caminho que a gente fez lá no começo, de reorganizar a loja do cliente de novo. E é bom, porque daí quando ele voltar, ele já vai voltar sabendo, né? Que Sim. não, os caras estão fazendo a coisa certa. Tem que ficar comigo. Tem que ficar. não Voltei. É. Que legal. Tu tem uma Gil, pergunta, tem Gil? Tem. Tu é um gestor bem técnico. Tu vai no campo, tu conhece o cliente, só que tua empresa é grande, tu atende clientes grandes. Quem é que te ajuda dentro da empresa nessa parte mais administrativa, de recursos humanos, assim? Porque não é fácil, né, cara? Sim. Tu tem que estar preocupado procurando o ventilador certo Sim. pra colocar lá. Como é que tu vai cuidar da dor de barriga do teu funcionário, entendeu? Sim. É complicado. Tem alguém, como é que funciona a tua equipe lá? Hoje, né, a minha filha, né, ela começou com nós com 13 anos, né, hoje ela vai fazer 18 esse ano, em outubro, né, vai fazer 18 anos, então ela já tá esse tempo aí com a gente e ela aprendeu bastante e ela toca essa parte da financeiro, né, ali, gestão das contas e tudo mais, e a gente está hoje com uma pessoa que também cuida do RH, que hoje também é da minha família, minha tia, Olha só. né, Marisa. E graças a Deus, ela é muito esforçada, ela trabalhou, acho que não lembro se 15 anos já na RH do hospital, né, do Mãe de Deus, acho que não lembro agora, e ali em Gravataí também no Becker. Ah, sim. Ela trabalhou nos dois, né, e não foi no Mãe de Deus, é outro, mas... Já tem essa bagagem. Então, ela tem... E ela veio ali pra empresa e começou a nos ajudar. E aí a gente viu assim, cara, como é bom ter pessoas certas no lugar certo. Ah, sim. Né? Pessoas que sabem o que estão fazendo hoje. Tipo assim, tem coisas que ela me manda ali, olha só, aconteceu isso, isso e isso. Posso? Eu disse, cara, eu tinha que estar pensando nisso antes. Mano, tu pode fazer agora, vai. Então Tira ela... uma coisa da tua... Facilitou o teu sono. Ela é muito, muito, muito boa, assim, nessa Que legal, parte. cara. Então, essa parte aí tem essas duas pessoas, né? Na parte da manutenção, eu tenho um cara que é meu primo também, e daí mais três caras, na verdade, que nos ajudam ali a gerenciar, né, essa parte da manutenção. Então, a parte da rua eu consegui me liberar um pouco mais. Sim. Às vezes, dá um problema maior, um cliente às vezes me chama, mas hoje o cliente me chama muito menos do que antes, Sim. porque antes era tudo comigo. Tem uma equipe que já consegue descentralizar, já vai Isso. tirando a tua alçada para que tu possa buscar novos negócios. Eu vejo que tu participa bastante dos treinamentos, né? Enfim. Isso, hoje a gente vai para São Paulo fazer curso da Bitzer, a gente vai para Eletrofrio fazer curso da Eletrofrio, a gente vai para Carel, faz curso da Carel, a gente sempre está buscando trazer aquilo que vai nos ajudar ali, né? Tanto ajudar a empresa ali, em campo ali, né? Ajudar em todos os setores ali também, né? Legal, cara. E a gente tá crescendo, graças a Deus a gente retrocedeu um pouco, né? Agora nesses últimos tempos, mas para ajustar. Os recursos estratégicos, né, Wade? Isso, para ajustar a empresa. E eu sei que as coisas elas estão começando a se alinhar, sabe? A empresa ela era bem mais desorganizada, a gente tá mudando muito. Hoje a gente está buscando também tecnologia, sistema para nos ajudar na parte financeira, sistema para nos ajudar na parte das OS, né? De fazer as OS ali. Hoje a gente tem um sistema de OS, né? Antes a gente contratava uma empresa, né? E faz um mês, acho, que a gente fez um sistema para nós mesmos fazer as nossas OS ali. Olha só que bacana. OS com foto, e a gente também vai vender esse sistema, Olha aí. né, para os técnicos que hoje usam, que nem o meu pai já quer, ele já falou, meu pai, eu quero, porque hoje ele ainda tá na OS de papel, só que a OS de papel é ruim.
Tu perde o papel, Pegar histórico depois. tu perde o histórico. Pra quem não é da manutenção, Alisson, o que é uma OS? Essa é uma ordem de serviço, né? A gente fazia muito no papel. E depois isso, quando foi digitalizado, melhora um monte, porque tu consegue pegar os históricos e tu consegue ter uma previsibilidade do que vai acontecer. Porque daí a partir dali tu vê, a outra vez eu tava dando isso, conforme a ordem de serviço da pessoa que fez, e eu troquei isso. Dessa vez eu vou direto nisso, né? Não preciso me matar de novo, né? Já tenho um segmento. Cara, que legal. A gente tá indo pro final, tá? Mas a gente sempre faz uma pergunta ali, indo pra final ali, que é importante, né? Que é o perfil, né? Qual é o perfil dos técnicos hoje que tu busca, assim, que eu vou abrir uma contratação, né? No teu caso seria porque tu faz a contratação mesmo, né? Normalmente a gente faz a pergunta, né, da área técnica, né? Então a pessoa ali é de RH, o que uma pessoa de RH precisa ter? No teu caso, assim, o perfil que a Eli busca, assim. Eu não penso da área da RH, não penso da área da manutenção, da área da automação, da área da eletrônica, mas o que a pessoa essencialmente tem que ter para de fato se enquadrar na Eli, assim. Pode ser uma coisa só que tu pensa, que nem tu tava falando ali, por exemplo. Chegar no horário, mas vamos botar uma outra, né? Ter disponibilidade de horário, porque tu falou que eventualmente, né, tem que ter uma saída ou não, ou ter aquela condição que é a principal, que eu acho que é a visão da empresa, né? Que ser honestidade. Integridade. Né? Ter a integridade. Então, se puder falar assim, seria importante. Eu já ia né? falar que ela precisa ser honesta, sabe? Eu ia começar dizendo assim, ela precisa, além de qualquer coisa, ter honestidade. Ser verdadeira, né? Falar aquilo que é, né? Por mais que às vezes seja algo que às vezes vai mexer no bolso da pessoa, né? Porque ela é verdadeira às vezes até quando toca no bolso, né? Às vezes a gente, né? Botou a mão no meu bolso. Não sei se eu falo. Tu pensa assim, vou ter que falar, porque vale mais, né? A gente vai confiar mais nessa pessoa e às vezes ela não precisa nem ter tanta técnica, sabe? Mas se ela se ela tiver força de vontade, né? Eu não tinha técnica, mas eu comecei com força de vontade. Comecei dizendo não para algumas coisas que me faziam mal na época, né? E dizendo sim para aquilo que eu vi, não, eu preciso fazer, né? Começar a virar homem, preciso trabalhar, eu preciso buscar o dinheiro, eu quero ter uma família, eu quero ter uma casa, então hoje em dia tá faltando muito isso nas pessoas, né? Honestidade, né? Verdade e disponibilidade, né? Também falando que sim. Na parte da manutenção, se não tiver disponibilidade, nem entra. Troca diária porque vai ser só para perder tempo, né? Não é escritório que é de segunda a sexta, horário comercial. A manutenção ela é diferente. Por mais que tenha equipes, né? Por mais que nem o cara vai para longe, vai ter que ficar lá até acabar o serviço. Então, às vezes... Nós costumávamos falar, eu e o Alisson, a gente trabalhava muito nisso aí, então manutenção é bastidor, né? Quando a equipe sai do campo, vamos lá cortar a grama lá agora. Isso. É isso aí, cara. E é mais ou menos isso, né? É que nem a gente sempre fala, a gente sempre foi por essa linha e sempre deu certo, né? Honestidade acima de tudo e foi um valor herdado, né? Vamos multiplicar ele e levar adiante. Sim. Sim. E foi... Eu sei que muito disso, assim, eu tenho de casa, né? Tenho do meu pai, tenho da minha mãe, né? Minha mãe também, me ajudou bastante. Ela foi, na verdade, que me... O esteio, o norte lá. Ela... Por mais que ela não tivesse muito tempo pra mim, assim, eu via que, ela é uma mulher que trabalha demais, sabe? E isso eu herdei dela. Sabe, de ver assim, ela trabalha, ela se esforça, ela vai, hoje ela é aposentada, né, graças a Deus, faz uns 6 anos, eu acho, que ela tá aposentada, né, mas ela trabalhava de segunda a segunda, não tinha, né, então essa parte, assim, eu sei que eu puxei dela, e o meu pai também, meu pai trabalhava direto, né, então já veio no sangue já essa vontade de trabalhar, né, de fazer a coisa certa e fazer dar certo.
Que legal. Bom, William, a gente tá encerrando, passa rápido, né? Passa A gente rápido. Nem notou, já passou 1 hora e pouco. Assim. Sim. E a gente quer te agradecer novamente, cara, pela tua disponibilidade de estar aqui. A gente tá muito feliz mesmo, né? E eu quero, antes do finalmente, enfim, te deixar, fica bem à vontade para encerrar a tua fala, mas como é que tu enxerga a Eli? Onde vai estar a Eli nos próximos 36 meses, sei lá, nos próximos anos aí? Como tu deslumbra a tua empresa, sendo que tu tem esse diferencial já incorporado aí das pessoas, na inovação, tu tá aberto, como é que tu, como empresário, enxerga ele nos próximos 5 anos, vamos botar assim? Cara, eu tinha uma vontade, sabe? Eu tinha uma vontade de fazer crescer mais, de fazer diferente, mas eu parei, eu voltei e comecei a pedir para Deus, né, uma direção, né, para que Ele me ajude a entender o que Ele quer da empresa, né? Que às vezes a gente quer as coisas, né? Às vezes eu quero que a minha empresa seja uma empresa que fature, né? Mas será que é o que Deus quer, né? Será que é o que... Porque às vezes, né, o dinheiro, né, faz com que a gente se perca. A estabilidade, né, faz com que a gente se desestabilize com o Senhor. E eu comecei a crescer e um crescimento tão rápido que me desestabilizou espiritualmente. Né? Comecei a parar de ler a palavra, comecei a parar de buscar a direção do Senhor e o Senhor me parou. Nesses 4 meses para trás, assim, o Senhor me parou, mas Ele me parou porque eu pedi. Eu disse para Ele, ó Deus, quando eu estiver me perdendo, tu me tira. Sabe? O que estiver fazendo eu me perder, tu me tira. E Ele me tirou muita coisa nesses últimos meses. Para que eu pudesse olhar para trás e pensar, pô, mas eu tava vindo numa direção do Senhor e daí eu me perdi, porque a gente acha que o nosso intelecto vai nos levar a lugares maiores. Só que não é assim. E não é, e pode até acontecer, né, de a gente ir a lugares. Só que como eu sempre pedi para Deus que Ele me guardasse, porque eu prefiro muito mais hoje voltar a não ter nada e ainda estar nos caminhos do Senhor do que eu ter muito e me perder. Então eu tô pedindo uma direção dele e quero que ele me diga se é para eu continuar crescendo, né, que eu cresça com sabedoria, né, que eu cresça com direção, né, direção dele, e se for para eu parar aqui, né, for parar onde eu já tô, né, eu sei que também vai ser algo dele. Mas a empresa, ela vive um momento bom, né, eu vivo um momento bom com Deus, que é muito melhor do que uma empresa próspera, sabe? Isso não tem o que falar, sabe? Porque a gente sabe, né? Tudo, né? Até a paz o cara sente no coração da gente, o quanto é bom confiar em Deus. Saber que antes eu ficava angustiado. Pô, será que vai acontecer? Será que não vai? O que vai acontecer amanhã? Hoje eu já digo, não. Eu tô na direção dele e vai dar tudo certo. Então hoje eu não penso muito no futuro, sabe? E a palavra mesmo fala que a gente não deve pensar no dia de amanhã. A gente já tem os problemas já de hoje e a gente precisa cuidar deles, e é problema. Mas graças a Deus a gente tá nessa direção. E uma coisa assim que eu vejo, né, às vezes a gente acha que a correria é porque não, as coisas estão andando. E Deus me falou assim, ó, cara, a correria não é porque as coisas estão andando. É porque as coisas estão desorganizadas. Quando tu organizar as coisas, tu não vai precisar fazer correria. E hoje em dia ainda a gente faz muita correria para vender, para fechar, Então, isso é uma coisa assim que eu sei que Deus tem me mudado. E um dia vai se alinhar. Cara.
Com isso, então, encerramos. William, muito obrigado, cara, pela tua presença aqui. Foi muito legal te ter aqui conosco. Obrigado, pessoal, por seguir o canal. Estamos encerrando. Até a próxima. Alisson, Vitor, Giovanni. Tudo de bom, pessoal. Obrigado. Forte abraço, até mais.